Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance pela bondade de Deus. Mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 1º de dezembro de 2024, na lição de número 9, que tem por título A Mulher Grávida, o Dragão e a Batalha no Céu. Que Deus continue abençoando a cada professor que estará lecionando esta preciosa lição. A leitura diária desta segunda-feira está em Gênesis, no capítulo 39, do verso 9 ao verso 11, que tem por título O Sonho de José. Estarei lendo do verso 7 ao verso 12. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto conhecido, uma história do filho de Jacó, o 11º filho, José, este homem que Deus tem propósitos em suas vidas. Observamos que ele passa por diversas provações, tentações e perseguições, desde vendido pelos seus irmãos, e vemos esta parte da história, um episódio na casa de Potifar. Chegando ele na casa de Potifar, um homem que tinha a presença de Deus, a qual o próprio seu senhor, Potifar, reconhece ao ver este jovem, cheio do poder de Deus, da graça de Deus, pois todo aquele que tem a presença de Deus, ele faz a diferença. O brilho do Espírito de Deus na sua vida é notório, por isso o mundo às vezes tenta nos roubar o que temos de melhor em nossas vidas, a presença de Deus. E observamos, irmãos, que a sua senhora, a esposa de Potifar, batendo os olhos neste homem, tentou seduzi-lo, tirar dele esse caráter alcançado da parte de Deus, o caráter que Cristo nos dá. E por diversas vezes tentou-se seduzir e citar José a pecar, a deitar com ela. Mas José é um homem de Deus, um homem que tem domínio próprio, como vemos no fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5, e o verso 22, onde vemos ali uma das características do fruto do Espírito, domínio próprio. Ele suportou esta vil tentação que provinha da parte da mulher de Potifar. Uma mulher com atitudes vils que desrespeitava o seu próprio marido. Mas José, um servo de Deus, com muito cuidado e sabedoria, desviou das tentações do maligno. Observamos, irmãos, que por muitos dias ela tentou incitar José a cair no pecado. José, a qual guarda os princípios de Deus, ele temeu aos olhos de Deus. Ela achava que ninguém poderia ver, tramou dias em que ninguém estava na casa para lançar o seu maior ataque, mas José sempre tinha temor aos olhos de Deus, que tudo vê.
Há muitos nos dias de hoje, irmãos, cedendo a tentações, achando que vai esconder de homens, dos olhos humanos, da igreja, do pastor, do obreiro, até mesmo da sua própria companheira. Mas os olhos de Deus tudo vê, ele continua o mesmo. Os 7 olhos de Deus enxerga o mais profundo e o escondido. Que possamos nós, irmãos, mantermos este caráter em nosso coração, para não pecar contra Deus, assim como José colocou em seu coração: não posso pecar, quebrar a aliança com o meu Deus. Que maravilha, irmãos, temos uma aliança com o Criador, o nosso Deus, nosso Senhor, aquele que nos dá vida e vida com abundância. Nós vemos, irmãos, que ela tentou de várias as maneiras seduzir por várias vezes. O opositor vai tentar de várias as maneiras, irmãos, em nossas vidas, a nos seduzir a cair no pecado. Nos tentará, pois o que ele quer nos tirar é do propósito do que Deus tem para nossas vidas. José, um servo do Senhor que sonhou os sonhos de Deus para a sua vida, para salvar o seu povo, a sua casa. E Satanás tentou de várias as maneiras quebrar este propósito. Há muitas das vezes nós recebemos a promessa de Deus, promessa que Deus vai nos usar, que Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Mas ao decorrer da caminhada, trajetória, para alcançar esta promessa, muitos estão vulneráveis às tentações, vulneráveis a estar vigilantes e acabam caindo na cilada de Satanás. E até alguns se questionam por que a promessa não se cumpriu. É necessário que estejamos em prontidão para o dia da promessa. Estamos preparados, vigilantes, pois o nosso opositor, a todo instante, está tentando tirar o propósito de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus de nossas vidas, a alegria da salvação. Que possamos nós, irmãos, termos este cuidado, como nós vemos na palavra do Senhor, diversas vezes, e advertências que o Senhor nos dá para que estejamos sempre em vigilância. Esta mulher tentou tirar o caráter de José, para o seu fútil pecado, algo passageiro, para que aonde muitos caem achando que está alimentando os seus prazeres estes que só levam à perdição, transformando aquilo que é puro em algo sujo, algo desprezível. Que possamos nós, irmãos, atermos a palavra de Deus. Paulo vai trazer um conselho a Timóteo: foge-te das paixões da mocidade. Essas tentações que tentam constantemente tirar nós do foco, tirar nós da promessa de Deus para nossas vidas. Nós vemos em Provérbios 25 e 28 que nos diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Possamos nós, irmãos, buscarmos no fruto do Espírito ter domínio próprio, equilíbrio. O pastor Antônio Gilberto vai nos dizer que nosso opositor, ele tenta de várias as maneiras. E ele tentará quebrar nossa comunhão com Deus. Não conseguindo quebrar a nossa comunhão e fidelidade, como vemos aqui, José prezou pela sua comunhão com Deus celestial, com seus princípios com Deus, a sua aliança com Deus. Nós vemos que no ensinamento do pastor Antônio Gilberto, ele diz que vai tentar quebrar a comunhão com Deus. Não tendo ele êxito, vai tentar quebrar os alicerces da nossa fé. De todas as maneiras, tentar até mesmo a nossa comunhão com os nossos companheiros. Mas, com sabedoria, irmãos, se estivermos na rocha que é Cristo Jesus, jamais o inimigo terá êxito nos seus ataques. José, uma vez mais, perdeu as suas vestes, mas não perdeu o seu caráter e não perdeu a presença de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que continue abençoando o nosso pastor presidente, os nossos comentaristas, o pastor Gilvan, o professor Lorival, o pastor Jean. Que Deus continue abençoando a cada um dos nossos companheiros da leitura diária, que ao decorrer da semana está aqui, todo dia pelas manhãs, trazendo uma mensagem de Deus. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós.